boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um programa Mônica Bonfilho, falando sobre espiritualidade, né? Eu vou me apresentar, meu nome é Mônica Bonfilho, eu sou escritora dos temas sobre espiritualidade, principalmente sobre anjos. Eu fiquei mais conhecida no Brasil, em alguns países do exterior, claro, por causa do estudo dos anjos. Hoje eu conto com 50 livros escritos, mais 10 como ghostwriter. É quando você escreve o livro, mas não assina. Então eu fiz esse trabalho junto à minha editora e faço o programa aqui na Rádio Mundial todos os domingos para você ter em casa, então, um pouco mais sobre conhecimento da espiritualidade. E como eu venho desenvolvendo todos os domingos, eu respondo às dúvidas dos ouvintes. Então vamos lá, vamos começar então com as perguntas. Olha, Mônica, tudo bem? De que maneira a energia de outras pessoas que estão provisoriamente em sua casa afeta, positiva ou negativamente, a nossa energia? E como nos proteger para evitar situações ruins que decorram dessa influência? Isso é muito delicado. Eu já falei isso em alguns programas, falo nas palestras também, mas a nossa energia espiritual, a nossa qualidade espiritual tem muito a ver também com as pessoas que moram na tua casa, os animais da tua casa. Quando entra uma pessoa na sua casa, ela muda essa estrutura. Por isso que eu falo, sempre também falo nos programas, não fica muito tempo na casa de alguém. Quer dar um beijo, quer visitar alguém? Fica lá um período da tarde, ou se você é parente, fica de um dia para o outro, 2 dias, ou se não der, 1 semana no máximo. Mas tem gente que acaba ficando 1, 2, 3 semanas e acaba atrapalhando a dinâmica da casa. Não é que acaba atrapalhando a dinâmica da casa, você também acaba mexendo na estrutura espiritual daquelas pessoas que habitam. Então, assim, sempre quando eu faço uma viagem para dar uma palestra aqui no Brasil, enfim, as pessoas falam, Mônica, fica aqui na minha casa, deita, fica aqui na minha casa, no outro dia você dá palestra e dorme, no outro dia você vai embora. Eu sempre fico em hotel ou eu fico numa pousada. Eu evito ficar na casa da pessoa exatamente para não mexer na estrutura espiritual. E incrível, né? E quando chega algum parente, alguma coisa, não dá uma estranheza, aquela pessoa faz um comentário maldoso, ela pode estar imbuída aí do uso do gênio contrário dela. Por isso que eu falo, evita ficar muito tempo. Eu tenho um limitezinho, por exemplo, quando eu dou uma palestra, eu fico entre 40 minutos, 1 hora, 1h20 no máximo. É mais ou menos o tempo da visita. Não dá para sentar e passar a tarde inteira na casa da pessoa, né, gente? Isso, inclusive, é até um pouco de falta de educação. Como limpar? Se eventualmente a pessoa que ficou era um pouquinho pesada, você pode depois tomar aquele banho. Se você quiser, pós-banho, você passar um pouquinho de álcool gel no corpo também. É bom para limpar e dar uma purificada no teu ambiente. Se você quiser também emanar uma vibração para o teu anjo da guarda, pedir proteção, também é outro fator importante que vai ajudar a dar aquela limpada em você, ou de quem chega, ou de quem vai. Mas eu sempre falo, e outra coisa que eu falo sempre também, não force os familiares a visitar sua mãe, o seu pai. É tua mãe, é teu pai, vai você sozinho. Você não precisa levar tua esposa, levar os filhos. Eu lembro quando pequena, eu tinha 6, 7 anos, meu pai nos obrigava a visitar meu avô. Meu avô era absolutamente aquela pessoa fechada. Eu nunca me sentei ao colo do meu avô, para você ter uma ideia. Ele era aquele avô que só falava italiano na mesa e ficavam os 12 filhos na mesa, só que as mulheres ficavam na cozinha, a gente não podia nem se sentar à mesa com essa família. Era um padrão muito machista da época, né? E eu já contei isso para vocês, minha mãe, inclusive, um dia acabou brigando, e nesse tempo as mulheres ainda apanhavam, como apanham ainda hoje, infelizmente, mas a gente na cozinha, a gente morrendo de fome, tinha que esperar até o resto da comida deles para a gente comer. E um dia minha mãe, revoltada, ela pegou um maço de macarrão, quebrou no meio e falou, aqui meus filhos não vão passar fome não. E fez um macarrão com manteiga e a gente comeu. Difícil isso, né? Mas é isso, não é bom nem para um, nem para outro. E eu lembro uma vez até meu pai me bateu, ele me bateu, me obrigando a ir na casa do meu avô, que ele mal olhava na cara da gente, no rosto da gente. Então, para que vai, gente? Cada um na sua. São fusões de energia, energias boas e más. Eu me preservo, eu sou bem reticente até em receber pessoas em casa.
Eu faço meus atendimentos por Skype, as pessoas querem ir em casa. Vocês são super legais, a minha casa está aberta para todo mundo, mas acaba quebrando a dinâmica. Eu tenho cachorros, que eu recolho cachorros de rua, por exemplo, eles são idosos, são velhinhos, têm problema nas perninhas, e eles acabam também ficando agitados com a presença de outras pessoas. Tem gatinho, enfim. Vamos preservar e respeitar, tá bom? Outra pergunta, que essa aqui eu não posso esquecer, Mônica. Eu ouvi que a gente deve colocar debaixo da cama, do colchão, um saco preto de lixo, para você segurar a energia e proteger das energias negativas. Tudo que é de magia, gente, eu não sou muito fã de colocar coisas que possam poluir, são poluentes, que tem a ver contra a magia. Eu não sou muito a favor disso. Então, o saco preto, aquela coisa de plástico, é uma coisa que demora 200 anos para ser reciclada, não é uma coisa natural. Tudo que é de magia tem que ser natural. Então, inclusive, antes até de ler essa pergunta, eu tinha visto também uma outra pessoa comentar que isso é bom para segurar a energia. Na minha opinião, é péssimo. Se você usa esse sistema de colocar um saco preto entre o estrado e o teu colchão, é horrível. Fui pesquisar sobre colchões, inclusive, os próprios sites dizem que o colchão com estrado, exatamente você tem um estrado para o teu colchão respirar e ter vida mais longa. Então, quando você coloca o saco preto, você acaba abafando essa limpeza natural do colchão e você acaba tendo até problemas de ácaros, essas coisas todas. Se você tem aí esse saco preto aí, tira, gente. Ai, credo, saco preto para mim me lembra saída de defunto. Ai, quando a pessoa põe o cadáver, o defunto andando não. Ele sobre aquele carrinho de rodinha, me dá uma agonia. Colocar um saco preto na tua cama, para mim não traz bons fluidos. Desculpe, eu discordo de quem orientou vocês sobre isso. E dizem que traz abundância, credo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, misericórdia eterna, tá bom? Não faça isso, tira, joga fora, tá? Outra pergunta, Mônica. Você já ouviu falar na anja abundia ou abúndia? Um abração, fica com Deus. A anja abúndia, ela vem, na verdade, é a abundantia, né? A palavra, ela é a personificação da fartura. Abundantia vem do latim, significa abundância. Inclusive, ela é colocada, ela não é um anjo. Ela tem a personalidade dela, a representação dela na mitologia romana. Então, ela é formada, ela é apresentada como uma mulher vestida super bonita, como se fosse uma deusa greco-romana, e ela tem no braço uma cornucópia, e dessa cornucópia sai a fartura das frutas, dos alimentos, etc. Mas ela não é uma anja. Então, como eu estudo a angelologia, que esse princípio da angelologia praticamente nasceu praticamente no século 3, 4, e há uma referência cristã, católica, muito forte por conta da angelologia, e na Bíblia nós temos na Bíblia e nos apócrifos também, nós temos a maior presença do estudo dos anjos da guarda, ou da manifestação de anjos. Então, houve uma separação entre a mitologia e entre a angelologia. Então, ela não entra no panteão como anja. Então, ela seria mais uma deusa, abúndia ou abundia, que vem de abundantia, que seria a deusa da fraternidade e prosperidade. Se você quiser fazer orações para ela, no Google, você digita o nome, escreve o nome Abundia, A-B-U-N-D-I-A, você vai encontrar orações para a deusa da personificação da abundância, tá? Outra pergunta, olha. Linda do meu coração, muito obrigada, mas eu não sou tão linda assim. Linda do meu coração, você que manda. Eu gostaria muito de saber o que os movimentos em círculo querem dizer no espiritualismo, né? Por exemplo, no candomblé a gente tem a gira. Nos exercícios tibetanos também temos movimentos em roda, temos os chakras, as tribos antigas que faziam as cantigas de roda para atrair os bons espíritos e as crianças. Tudo possui uma forte ligação com a espiritualidade. Basicamente, eu adoro girar, mas perdemos esse prazer dessa brincadeira, ou do giro, quando a gente fica adulto, é verdade. Então, seria muito bom se você pudesse traçar um paralelo e falar sobre isso. Você tem tudo a ver com o que você está falando. Por exemplo, a gente tem a ideia do quadrado, então religiões, geralmente, por exemplo, a religião judia, o judaísmo, ela é basicamente centrada em quadrados.
Pode ver, os templos são quadrados. Quando você vê o templo quadrado, em forma de um quadrado, você vai ter o reinado ali de um patriarcado e de um assunto mais voltado para até um pouco machista. Então você tem religiões, por exemplo, orientais, voltadas do Oriente Médio, você vai ver que os templos são na forma quadrada. A representação circular, que você vê isso em giras da Umbanda, você vê a távola redonda com os cavaleiros numa forma circular, vai simbolizar o quê? Vai simbolizar que todos são iguais perante o Uno. Então, tudo que representa o círculo, né? Você bem lembrou, quando a gente faz brincadeira de criança, que a gente fica girando de mãozinha dada e tudo, é uma forma até inocente, mas ela tem a essência do feminino, do matricentrismo, do matriarcado. Então, quando você tem, então, as giras, o movimento circular, você tem a ideia da deusa Gaia, você tem a deusa ou a personificação do feminino de Deus, que é Sófia ou Sofia, daí vem a palavra sabedoria, né? de Sofia, sabedoria, que é o amor pelo conhecimento, e também podemos estender como amor pela verdade também, mas é pelo conhecimento. Então, tudo que é circular, você tem o feminino, e tudo que é quadrado, na ação de quadrado ou retangular, você tem a ação do patriarcado e de um símbolo mais masculino. Tudo que é circular, também os círculos, eles desenvolvem a ideia de proteção, tá bom? Mas é bacana, né? Você não vai ver igrejas circulares, mas você vai ver, por exemplo, tribos indígenas no formato, as orações, as rodas, os movimentos são circulares, lembrando a ideia do matricentrismo e do respeito com o feminino, certo? Mônica, eu queria saber um pouco sobre o que ocorre, como ocorre o nosso reencontro com os antepassados. Se nós vamos reencontrar aqueles que tanto amamos no plano terreno. Muito obrigado, Mônica, um grande beijo. É uma boa pergunta, a pergunta foi do Elton, inclusive. Depende de religião para religião. Para o espiritismo, sim. Assim que eu desencarnar, eu iria reencontrar com as pessoas que antecederam a minha morte. Então, eu estaria propensa a reencontrar pai, mãe, avós, avô, etc. O budismo, ele tem uma linha filosófica interessante, porque ele diz o seguinte, ele fala, cada um tem seu céu e tem um inferno. Então, você vai escolher o seu céu e as pessoas que habitariam nesse teu céu depois que você desencarnar. Então é uma questão muito pessoal. Mas o céu tem que ser um lugar amplamente bom. Imagina você vai para o céu, você está brigando com o teu pai, com a tua mãe, com o teu avô. Por exemplo, eu, sinceramente, com todo o amor do meu coração, eu não gostaria de desencarnar e encontrar meu avô, aquele que mal me colocava, não deixava nem eu chegar perto dele. Ele nunca, gente, o meu avô falou oi para mim. Né? É complicado. Então, sabe, ele que fica no céu dele, eu vou pro meu. Eu brinco, inclusive, nos textos que eu coloco, como eu sou uma protetora dos animais, eu falo, quando eu morrer, eu quero ir para o céu dos cachorros e dos gatos e dos animais. Pelo menos lá eu sei que eu serei bem tratada. Então é muito pessoal. O que você quer que seja o seu céu, o que vai ser o seu lugar onde você vai habitar pela eternidade. Então eu particularmente, depende da tua filosofia. Por exemplo, existem religiões que dizem que você morreu, acabou, esquece, acabou. Você vai ter a decomposição do teu corpo, acabou. O espírita não, o espírita acredita nesse reencontro. Então é uma questão muito pessoal. O Buda, cada um tem seu céu pessoal, para outras religiões, morreu, acabou. Então depende do que você acredita. Eu lembro quando eu fazia psicografias, isso de 95 a 2000, eu fiz muita psicografia, inclusive de pessoas acidentadas, elas acidentavam por tragédias de avião, o shopping que foi ao chão, aquele shopping em Osasco, enfim, mortes de jovens assassinados, eu fazia muita psicografia. Depois você entende que não dá para você ter uma vida trabalhando, escrevendo livros, cuidando da família, e ao mesmo tempo, toda a noite, você entrando com tanto conteúdo no universo do mundo dos mortos. É muito delicado. Você tem que ter uma cabeça muito firme, porque as minhas canalizações, eu os via como processos holográficos, eles conversavam comigo, eu passava para os parentes, mas era muito intenso. Então a gente acabava as sessões, às vezes 1, 2 horas da manhã, que era muito intenso, era muita gente que me procurava. Chegou uma hora que eu pedi Maleme, eu precisava de um repouso,
Eu comecei a ficar com problemas de saúde, porque era acordar 5 horas da manhã e era 1 hora da manhã, eu ainda estava em atividade. Então isso me desgastou muito, né? Eu pedi, e hoje eu só fico, então, fazendo outros trabalhos lá na minha chácara, né? E uma vez a gente estava tentando fazer um contato, e eu falava, nossa, eu não consigo, não estou sentindo o seu pai, não sei, aparentemente ele não quer falar conosco. Aí vem a mãe da viúva e fala, isso tem relação, porque o meu ex-marido era evangélico. Ou seja, ele se indispôs, gozado que eu lembro quando eu fiz, ele se indispôs, então, a falar com o grupo que trabalhava comigo. Por isso que eu falo, depende, tudo é uma questão muito pessoal. Eu lembro quando eu fiz o processo da psicografia e do processo holográfico com o grupo Mamonas Assassinas, todos os integrantes falaram comigo. O que ficou um pouco reticente foi o Dinho, que a família dele era evangélica, eu fiquei sabendo depois, inclusive tanto que o Saulo Gomes, o jornalista, acabou acompanhando, isso se tornou um livro, falando, porque eles defendiam o piloto, dizendo que o piloto não havia sido culpado. Imagina, gente, o acidente foi numa quinta, sexta-feira, no domingo, eu estava no programa do Gugu, na época no SBT, eu falei ao vivo, eles falaram para mim que o piloto não era culpado, quem pecou foi um controlador de voo. E depois teve as investigações e foi provado que o piloto não teve culpa. O controlador pediu para ele fazer um movimento exatamente o contrário do que estava fadado a acontecer, para ele ter um bom pouso. Ele acabou batendo, então, na serra. Você percebe? Agora, imagina você, 2 dias depois, você falar isso. Aí as pessoas me perguntaram assim, mas Mônica, como é que os meninos foram falar com você? Depois que eu conheci todos os familiares, conheci as famílias de todos os integrantes, menos do Dinho, mas conheci a namorada, falei com a namorada do Dinho também, que eles foram até a editora onde eu fazia as canalizações, e eles perguntaram, mas por que eles te procuraram? Eles podiam ter procurado qualquer outra médium. Eu soube depois pela mãe do Júlio que ele assistiu um programa que eu tinha na TV Bandeirantes, e ele falava, um dia eu vou falar com essa mulher, um dia eu vou falar com essa mulher. 2, 3 dias antes também deles terem partido para outro plano, ele havia dito à mãe que ele queria falar comigo. Então, e foi o primeiro, na verdade, o primeiro que se manifestou comigo foi o Bento, que era o integrante, e depois o Júlio, tanto que eu sou madrinha do sobrinho do Bento, né? Eu sou madrinha dele, exatamente por essa ligação. Falo com os familiares sempre que posso, através do Facebook. Então, viramos irmãos aí, irmãos dessa jornada de luz. A holografia é um processo muito interessante. Se eu pudesse, se eu tivesse mais tempo, eu faria essa prática, inclusive até tentar ensinar como funciona, porque é um processo muito bacana, tá bom? Outra pergunta, é mais ou menos parecida com a anterior, é a Meire que perguntou, Mônica, nossos entes queridos, familiares que já se foram, eles podem estar perto de nós? Sim, né? Tem uma passagem de Santo Agostinho que ele fala, para de chorar, seque as tuas lágrimas, né? Eu estou perto de você como eu estava quando eu era viva. Mais ou menos isso, é bonito, procura no Google. É oração, você coloca assim, oração, tracinho, morte, Santo Agostinho. É um texto bonito. Ele fala, seca as tuas lágrimas, eu estou aqui do teu lado. A única diferença é que você não está me vendo. Muito bonito. Então, eles ficam sim. Segundo o Espiritismo, os nossos entes queridos, né? Eu, por exemplo, quando eu desencarnar, provavelmente eu vou me colocar, me posicionar frente como uma anja guardiã para o meu filho, para os meus netos, enfim. Então, depende muito da relação que você teve com as pessoas que você queria bem em vida, né? Então, eu tenho uma irmã que a gente é super ligada, provavelmente uma indo na frente uma da outra, uma vai querer proteger a outra, depois no processo de desencarno, no processo espiritual. Então, segundo o Espiritismo, você ficaria praticamente como anjos. Então, para o Espiritismo, os anjos são processos evolutivos dos seres humanos, porém, para a angelologia, de acordo com o cristianismo e catolicismo, os anjos já foram criados por Deus no 2º dia de criação, eles já foram criados, eles têm uma vida eterna, têm a mesma composição que Deus, eles são seres etéricos, então eles não precisam comer, se alimentar, dormir, nada, nem se reproduzir, que é bem diferente então da visão do Espiritismo. Mas sim, eles estão do nosso lado, depende muito da convivência que você tinha quando a pessoa estava viva. Eu tenho mais uma pergunta, mas não vai dar tempo. Eu queria tanto fechar o programa com Coríntios
13. Eu vou fazer essa finalização, tá bom? E se você quiser entrar em contato comigo, até para fazer seu mapa astral, que hoje é o meu ofício que eu exerço, dá uma ligada para a editora no 011 4708 950 ou entra lá no site, dá uma pesquisada lá nos livros que eu tenho, www.companhiadosanjos.com.br, e o e-mail para mim é o m.buon@terra.com.br. Eu vou fechar o programa com essa oração que eu acho muito bonita, tá bom? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda não tivesse toda a fé e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é benigno, ele é lindo, ele não é invejoso, ele não trata com leviandade, ele não se porta com indecência, ele não busca os seus interesses, ele não se irrita, ele não suspeita o mal. Ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, crê, espera e suporta. O amor, ele nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas, e havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho um enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, sim, mas o maior destes, sem dúvida, é o amor. Coríntios 1:13. Para você que está me assistindo, um ótimo domingo. Semana que vem eu volto para mais um programa Mônica Bonfilho, falando sobre espiritualidade, para você conhecer mais esses temas que são tão lindos e fascinantes. Vai tudo acontecer de bom, vai tudo ser bom. Vamos lembrar nessa finalização. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, sim, mas o maior destes, sem dúvida, é o amor, amor, amor. É o que eu desejo para você nessa semana que está entrando, de segunda, sexta, sábado. Trabalha com amor, as coisas vão acontecer. Acredita em Deus Todo-Poderoso, acredita no teu anjo da guarda, que ele vai abrir os caminhos para você. Seja feliz, Deus te abençoe. Semana que vem, então, eu volto no próximo domingo às 17 horas para mais um programa Mônica Bonfilho Gratidão, namastê. Você